Ele nasceu no município mais indígena do Brasil, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, no Alto Rio Negro. É médico e professor. Tem mestrado em Geografia Humana pela USP e Ciências Sociais pela Pontífice Universidade Católica, a PUC de São Paulo. Esta será a primeira vez que ele disputa uma eleição. Dr. Israel Tuiuca, do PSOL, seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Obrigado, Caio, pelo convite. Estamos aqui para compartilhar, para passar as informações, as propostas do nosso programa de governo. Tá certo. Vamos começar pela área que ele atua. Ele é médico, então o senhor fala em mutirões de saúde, transplantes, acabar com a fila do CISREG, etc. Está no seu plano de governo. Quantos profissionais vão ser necessários para tudo isso? Olha, essa é uma proposta interessante para a gente levar para os municípios e também aqui na capital, né? Aí preciso ter, depende do plano, do objetivo de fazer esses mutirões. Por exemplo, vai fazer mutirões para fazer cirurgia de apendicite, de verticulite, de vesículas biliares, pedra nas vesículas. Aí eu preciso de cirurgiões. Depende da quantidade das pessoas que eu vou fazer cirurgia. Além dos cirurgiões, por exemplo, oftalmo, preciso fazer cirurgia de quê? Então eu vou precisar de oftalmologista para isso também. Eu vou precisar de cirurgiões torácicas para ver da parte pulmonar. Vou precisar de cirurgiões cardíacos, já são cirurgias mais complicadas. Então tudo vai depender do plano, do objetivo que nós vamos traçar para poder diminuir a fila de espera de tantos pacientes que nós temos aqui no estado do Amazonas. É possível fazer, tanto no interior, principalmente aqui na capital. Inclusive no Delfina, nós já temos alguns mutirões que são realizados todas as semanas. Toda segunda-feira tem cirurgias, vem várias pessoas e passam o dia inteiro. E temos cirurgiões, inclusive os meus professores da UEA fazem parte desse trabalho no Delfina. Então, CISREG é uma coisa crônica, que anos a ano vem praticamente sacrificando as pessoas, vem fazendo com que as pessoas sofram na espera da fila, que nunca chega, né? Mas também depende muito de como são encaminhados isso. Muitas vezes depende das UBS, dos médicos que estão na ponta. Os médicos, eles precisam ser treinados também para poder encaminhar para a alta complexidade. Se o médico lá da UBS não conseguir preencher direito os formulários, não vai conseguir passar. Inclusive, eu já corrigi vários prontuários assim, mal preenchidos e o paciente ficava esperando meses e meses e não sabia por quê. Um problema meramente burocrático. Meramente burocrático. Começa lá isso, o CISREG, entendeu? Sim. O que o senhor estava falando aqui, então, é que vai ser preciso, caso o senhor seja eleito, fazer um levantamento dessas doenças, dessas principais demandas na capital e no interior, e assim o senhor vai definir o número de profissionais que serão colocados para trabalhar diante dessa sua proposta, é isso? Exatamente, é preciso fazer um planejamento, é preciso montar um plano com a participação dos médicos, com a participação dos prefeitos, isso para os municípios do interiores. E aqui na capital com as direções dos hospitais. O senhor acha que a quantidade de profissionais da saúde que estão hoje trabalhando, é possível com esse número fazer esses mutirões que o senhor se propõe a fazer? É possível, nós temos profissionais qualificados suficientes dentro dos hospitais. Eles só não fazem porque eles também precisam trabalhar e dar seus plantões para poder garantir o seu salário no final do mês. Até porque os médicos, eles não são contratados, eles não são concursados, eles não têm uma carteira assinada. Então, muitas vezes, eles têm que trabalhar para poder ter o seu sustento, o seu salário no final do mês. Mas que nós temos profissionais qualificados para isso, temos. Mas a questão não é nem a qualificação, é a quantidade, o quantitativo, o número de profissionais que temos hoje atuando na rede pública de saúde. Diante de um cenário como esse, de mutirão que o senhor se propõe a fazer, esse número, aí eu me refiro à quantidade desses profissionais, é uma quantidade suficiente? É uma quantidade suficiente. Temos sim. Certo. Só basta, assim, ter boa vontade, política mesmo, e organizar as coisas. Certo. O senhor diz que vai construir hospitais em cidades polo. Quais são essas cidades polo que o senhor menciona, aí tem no seu plano de governo, e qual o custo de cada hospital? Porque aí é preciso também verificar a possibilidade se o caixa
do Estado vai ter dinheiro para fazer isso, né? E quantas pessoas, em média, por mês, o senhor espera atender com essa nova construção, com esses hospitais em cidades polo? Olha, um dos polos vai ser na calha do Rio Negro. Se vai ser em Barcelos, Santa Isabel ou São Lourenço da Cachoeira, nós vamos ter que decidir junto com os prefeitos dessa calha. Vamos ver onde que fica o maior centro, né, do Rio Negro e ver e montar como ponto estratégico para isso. Não tem hospital no em São Gabriel da Cachoeira. Tem o hospital do Exército. Só que assim, é um hospital mais voltado para os familiares do Exército. Sempre as pessoas jogam na cara da população que aquele hospital é para o Exército. Aí a gente não gosta muito disso, porque nós também já passamos por isso. O outro ponto, a gente tem que fazer um levantamento, por exemplo, lá na calha do Madeira. O outro hospital só vai estar lá em Iauareté. Não. Lá também tem. Lá tem. E a Iauareté tem. O que precisa lá é estruturar melhor, investir mais naquele hospital e mandar profissionais para lá, médicos. Mas para isso eu preciso ver aquela questão do pagamento. Eu não posso mandar os meus profissionais para lá com o mesmo salário da capital. Então eles têm que ter os vencimentos dele diferenciado, com apoio do Estado. Eu não posso mandar um médico, um enfermeiro qualificado lá dentro sem dar um suporte de uma casa, por exemplo. Ele precisa estar numa casa e às vezes eles têm que alugar as casas. E o Estado nunca deu esse suporte para eles que eu vejo até hoje. Seria necessário um aumento de quantos por cento no salário de um médico, por exemplo? Olha, por exemplo, se aqui um médico ganha em média, vamos supor, 20 mil, lá tem que ser uns 30 mil. Suponhamos que seja mais ou menos isso. Tá? Porque o custo de vida é muito alto. São Gabriel da Cachoeira, se você for comprar um frango, deve custar mais ou menos um frango 24, por aí, 20, 24 reais. O 24 reais está na capital, é bem mais. Deve ser muito mais. Agora que o combustível aumentou tanto, tudo aumentou. Então eu preciso ver o custo de vida de cada município. Não dá para dizer, vai ser tanto, entendeu? Outros municípios têm hospitais. Tabatinga, que eu saiba, tem um hospital, tem até UTI. Parintins também. Já são alguns pontos estratégicos que só precisa investir mais. Que eu preciso mandar os médicos para lá. Nessas condições que eu estou falando. Eu não posso simplesmente mandar e eles não quererem ir. Eu preciso motivá-los para eles irem lá. Se eu abro um UTI, tem que ter alguém qualificado para isso. Alguém que pelo menos ajude os médicos novos que estão chegando a aprender, porque foi assim que eu aprendi. Tem um médico intensivista que ensinou a gente muito bem e precisamos dessas pessoas lá, entendeu? Certo. O senhor fala dessas cidades polo e o Estado tem dinheiro para fazer esse investimento? Quanto seria construir um hospital ali na região do Alto Rio Negro, por exemplo? Eu vi um hospital aqui, o Emoan, parece que está gastando mais ou menos de 40 milhões, alguma coisa assim. Está entre 40 e 50 milhões. Ou seja, primeiro também eu preciso ver realmente se tem dinheiro na caixa. Se não tiver dinheiro na caixa, vamos buscar investimentos internacionais. Então deve ter alguém, sei lá, um japonês, um norte-americano, alguém no mundo, ricos, bilionários que existem, que possam ajudar os povos da Amazônia. O que não dá é, se não tem dinheiro no Brasil, deve ter dinheiro lá fora. Eu penso dessa forma. Certo. Bom, mas o senhor também fala a respeito desse número de atendimentos. O senhor, com essas mudanças na saúde que o senhor propõe fazer, com esses hospitais em cidades polo, o senhor pretende aumentar em quantos por cento o atendimento? Olha, assim, é difícil a gente dizer quantos porcentos. É necessário fazer levantamentos, quantos são atendidos no estado, aqui na capital, e quanto é que nós podemos diminuir isso nesses polos, nesses hospitais que nós já temos. Entendeu? No momento não dá para dizer quantos por cento, seria algo irreal se eu fosse falar em porcentagem neste momento. Doutor Israel Tuiuca, o senhor fala no plano de governo sobre o programa Médico na Comunidade. Como é que vai funcionar esse programa e o custo dele, candidato? Então, o programa Médico na Comunidade seria mais ou menos parecido com o programa que nós temos nos DICEIs, né, nos Distritos Especiais de Saúde Indígena, onde os médicos vão para as comunidades. Né? Tem equipe de saúde que vai para a comunidade, não só o médico, enfermeiro, dentista e tudo mais. Inclusive, nós já temos alguns exemplos, como em Barcelos, alguns amigos meus que não ficam na sede, seria a equipe de saúde que não fica na sede dos municípios, mas que vá fazendo, que ande nas comunidades, tipo uma itinerância, atendimento médico nas comunidades, itinerante. Claro que o custo
aí não deve ser tão baixo, porque a gente está falando de vários municípios. Não seria um município só, seria em todos os municípios e aqui, inclusive na capital, aos redores da cidade de Manaus. Porque a gente não tem que esperar que os pacientes venham para as unidades básicas, que não venham assim, para os UPAs, ao SPA, para serem atendidos. Então, se eles tiverem a equipe médica nas comunidades andando de vez em quando, acredito que a prevenção, o tratamento de algumas doenças básicas que não precisam de atendimento de alta complexidade já pode ser resolvido por lá mesmo. Quantos profissionais precisariam estar envolvidos para esse projeto sair do papel? Assim, para cada município tem que ter uma equipe formada de médico, um clínico geral, um enfermeiro, tem que ter um fisioterapeuta, tem que ter um psicólogo, tem que ter um assistente social, técnico de enfermagem. É uma equipe completa praticamente. Umas 10 pessoas, o senhor está mais ou mencionando. menos isso, exatamente. E aí a contratação desse pessoal seria pela iniciativa privada, como em muitos casos ocorre, ou o senhor pensa em fazer concurso? A gente precisa fazer concurso. Os profissionais de saúde precisam fazer um concurso e o Estado precisa proporcionar isso, porque os nossos amigos da área de saúde, eles se sentem muito inseguros, porque cada mudança de governo, aí ninguém sabe se vão ser recontratados ou não, se você é amigo, se você trabalhou para o governo, você continua, se ele ganhar, se ele perder, você está fora. Isso não é legal para a gente dar uma saúde de qualidade para as pessoas. Então, fazer um concurso público para esses profissionais é garantir segurança para eles mesmos e para a saúde também, para a continuidade da saúde. Vamos para a área da segurança agora. O senhor critica a polícia ostensiva no seu plano de governo, a polícia carcerária e repressora. Eu estou falando, em aspas, o que é mencionado no seu plano de governo. E fala em polícia comunitária, inteligente e cidadã, sem o encarceramento. Como isso funciona na prática? Pois é, então a gente tem no plano de governo, no nosso programa, alguns princípios que são necessários observar. Segurança pública, no estado do Amazonas, ela tem que ter parceria de todo mundo, de todos os órgãos públicos que defendem o ser humano, que defendem o cidadão. Tanto o poder público, o judiciário, o militar, as igrejas, até as igrejas podem entrar nisso, na área social. O grupo tem que estar aí junto para poder combater isso. Além disso, a gente sempre fala da polícia não ostensiva, que não encarcere as pessoas. Por que é isso? Primeiro porque a gente precisa de uma polícia considerada comunitária, aquela polícia amiga, aquela polícia que as pessoas não tenham medo de se aproximar por conta da farda, da arma, mas não basta só isso também, entendeu? O Estado vai ter que garantir opções de trabalho, opções de emprego, opções de renda para as populações mais vulneráveis, aqueles que precisam mais da periferia, das comunidades, das fronteiras, porque a falta de trabalho, a falta de emprego, a falta de opções de jogo para os jovens, de esporte, lazer, de uma boa educação, e que leva toda essa insegurança pública praticamente no estado do Amazonas. Então, social, você está mencionando. Isso, eu preciso implementar políticas públicas, que eles sempre chamam de políticas públicas, seriam aquelas ações sociais, de trabalho, de emprego, para as pessoas que precisam mais da gente, do Estado. Mas aí eu vou pegar um outro ponto, me permita insistir só mais um pouco nessa pergunta, porque o senhor menciona na sua fala que é interessante que tenha esse vínculo social, essa contribuição social por parte do Estado e econômica, obviamente, mas a nossa sociedade atualmente, ela está preparada para ter esse tipo de policiamento? Pois é, assim, eu sempre vejo assim, que o povo brasileiro, de uma forma geral, eles também precisam se educar um pouco mais. Entendeu? Parece que nós, brasileiros, de uma forma geral, sempre queremos praticamente não querer cumprir as regras. Nós somos viciados de não querer cumprir as leis. Isso, muitas vezes, não é só questão de polícia, entendeu? Isso é uma questão de educação mesmo, educação brasileira. Na forma como a gente é ensinado dentro das escolas, dentro das famílias, e a gente leva isso para a rua.
Porque todos nós andamos nas ruas, dependendo da forma como a gente foi educado, a gente pode criar um risco para outras pessoas, entendeu? Obviamente, isso não depende só do governo, claro que depende do governo, porque ele é o principal responsável, o principal comandante do Estado. Então, se ele implementa as políticas públicas voltadas para isso, claro que ele vai colher frutos, não rapidamente, mas no futuro próximo, uma sociedade mais educada, mais amiga, sem muitas polaridades, sem muita violência. Eu vejo muito dessa forma. Quanto será investido nesse programa, candidato? A gente vai observar, vamos ver, assim que entrar no governo, nós precisamos ver o que nós temos dentro das pastas, dentro da secretaria. Entendeu? Quanto vai ser investido, mais uma vez eu vou ser um pouco repetitivo, tudo a gente tem que ver como é que está o orçamento do Estado, em que ponto nós vamos ter que investir, onde é que nós vamos investir. Para isso requer, mais uma vez, a participação da população para montar um plano de investimento na área de segurança. Eu sei que a polícia do Estado do Amazonas está aparelhada, tem suas tecnologias para agir, mas parece-me que os policiais eles não estão preparados para fazer isso. Então, não adianta comprar a melhor câmera e entregar para você se eu não treino isso para você usar, ou eu usar. Não adianta entregar um aparelho desse daí para mim, não vai adiantar nada. Eu preciso que os policiais estejam bem treinados, bem capacitados, baseado nos princípios mesmo da cidadania, de dar o direito ao outro, de reconhecer que ele também é um cidadão como o outro e ajudar a melhorar essa segurança que nós temos hoje. A propósito, o senhor diz nesse plano de governo que vai investir em inteligência na polícia. O senhor poderia explicar um pouco mais o que seria essa inteligência? É a inteligência do ponto de vista de equipamentos ou seria uma outra vertente desse assunto? Seria exatamente isso, um investimento nos equipamentos e no pessoal também. É aquela coisa que eu falei. Eu preciso treinar a polícia. Se eu tenho equipamento que serve para você fazer um trabalho investigativo, se você não souber usar, não adianta nada eu comprar um monte de equipamentos. Então, eu preciso que os policiais saibam usar aquilo e que sejam treinados para isso. Então, polícia inteligente seria essa polícia preventiva, investigativa, usando a tecnologia que já existe. Essa polícia comunitária, esse mesmo projeto, seria empregado em municípios que ficam em regiões de fronteira? Afinal, a gente sabe que nós conhecemos e temos notícias recentes de muita violência nessas regiões. E aí eu vou mencionar ali a própria região do Alto Rio Negro, de onde o senhor vem, que tem a Colômbia ali do lado. Nós temos o Peru como produtor também de produtos narcóticos. Essa mesma polícia daria conta de fazer a segurança nas fronteiras? Contribuir, porque isso é uma atribuição do governo federal? Eles podem até contribuir, mas sozinha não vai conseguir fazer, porque fronteiras, tem muitas terras indígenas, tem essas áreas de fronteiras. A responsabilidade não é só da polícia militar, não é só da polícia, aliás, do Estado. Quando digo Estado, do Estado do Amazonas, do governo do Estado. Nós vamos ter que contar com as outras forças. Tem o Exército, tem a Marinha, tem Polícia Federal, tem Polícia Civil. Essas outras forças federais precisam atuar. O Exército está aí na fronteira. Muitas vezes, traficantes de drogas, eles passam por debaixo deles. Então, a gente precisa questionar o que mais que o Exército tem que contribuir. Eles precisam contribuir mais nessa área de segurança, porque alguém já me disse assim, quem tem a chave das fronteiras é o Exército brasileiro. Se eles quiserem fechar as portas, eles podem fechar. E aí? Então, eu preciso contar com a participação, com o apoio e a parceria do governo federal, que tem suas forças especiais, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal. Nós temos todas as forças. São Gabriel da Cachoeira é uma cidade que tem todas essas forças. E o narcotráfico rola solto. Então, tem alguma coisa errada aí. Eu acredito que falta alguma organização, falta entrar em parceria, no acordo, para fazer um trabalho em conjunto. Só assim é que nós poderemos tentar controlar essa entrada, porque nós estamos falando de drogas, narcotráfico, dominar o Estado brasileiro. Porque muitas vezes a droga não sai do Estado brasileiro. O Brasil não é produtor. Vem de fronteira, das fronteiras. O problema é que o Brasil parece que abre as pernas, entra, sai quem quer, faz o que quer nas fronteiras. Isso não é legal. Então precisamos ter um pouco mais de controle.
mas o senhor acredita que a polícia comunitária ela pode ser empregada, ainda que em parceria, porque pelo que dá para entender no plano de governo, o senhor fala de uma polícia menos ostensiva. É uma polícia menos ostensiva. Uma polícia menos ostensiva funcionaria para essa região? A polícia ela tem que ser comunitária, ela tem que ser uma polícia amiga, ela também pode ser uma polícia ostensiva, quando necessário, porque a polícia ela foi preparada para isso. Então, foi preparada para ser ostensiva, mas falta preparar para ela ser mais amiga. Eu vou falar de amiga para dizer uma polícia cidadã, que eles chamam, no programa está escrito assim, uma polícia cidadã, uma polícia comunitária, como eu te falei, onde as pessoas tenham confiança nela. Porque hoje, muitas pessoas dizem, ou a gente confia no traficante, ou a gente não confia na polícia. Muitas vezes não dá nem para confiar em nenhum dos dois. Tá? Eu preciso que a população aprenda a confiar mais no policial, nos policiais. Nas fronteiras, como as cidades são pequenas, muitas vezes um conhece o outro, são parentes, é possível fazer isso, entendeu? Eu acredito que é possível, devagarzinho é possível fazer. Claro que não vai dar para resolver todos os problemas com isso. Bom, na educação, assim como os demais candidatos, o senhor pretende construir escolas de tempo integral. É um ponto comum entre os candidatos que passaram aqui por essa cadeira. Mas quantas escolas o senhor pretende construir e qual o valor de investimento nesse projeto? Primeiro, a gente tem que entender, pensar em que tipo de educação que a gente quer oferecer para a nossa população. Porque no estado do Amazonas existe duas coisas. Tem as escolas públicas e tem as escolas particulares. E tem mais, dentro da escola pública tem escolas militares, da Polícia Militar. Cada ensino que é oferecido é diferente um do outro. Eu preciso, quando a gente fala de construir escolas integrais, não é só na capital. Na capital, eu preciso construir essa escola nas periferias, para aqueles alunos que não conseguem vir para o centro da cidade. Eu quero que eles fiquem lá nos bairros deles. Não dá para construir em cada bairro uma escola integral, mas pelo menos como a gente pensa em fazer em pontos estratégicos, de 2 em 2 bairros, junta e faz um mapeamento. Nesses 2 bairros vai haver uma escola integral, nesses outros, a programação seria mais ou menos nesse sentido. Quantas seriam? Olha, em Manaus, a gente precisa, não tem um quantitativo. A verdade é essa, a gente não tem um quantitativo para dizer, vamos construir 5 escolas em tempo integral. Não dá, eu preciso exatamente sentar com os professores, com o presidente de bairros, com a sociedade organizada e sentar junto e dizer, onde é que dá para construir, onde podemos construir essas escolas, que nós vamos construir isso, porque a gente quer ver os alunos lá dentro e melhorar a qualidade de ensino. E no interior, em cada município, é possível construir uma escola, transformar aquelas escolas estaduais que existem em escolas de tempo integral. Uma por município daria 61? Acredito que sim. Você pega aqueles que já existem e transforma eles em escola de tempo integral. Tem uma média desse custo aí? Não, nós não temos nenhuma média sobre esse custo, não. Certo. Bom, o senhor fala nesse mapeamento desses municípios, o senhor diz também que vai rever o novo ensino médio. Como o senhor pretende rever o novo ensino médio? E aí eu lembro que é uma lei federal. Sim, esse ensino médio é o que já foi aprovado ultimamente. A partir do ano que vem deve ser iniciado a aplicação desse ensino médio. Então, o que a gente vai fazer é potencializar e investir, dar um suporte para essas escolas começarem esse ensino médio que foi aprovado para ser um ensino médio diferenciado, né? Que não é mais aquele ensino médio antigo que você e eu nós estudamos. Então, o papel do Estado é cumprir a lei. Se existe uma lei que foi aprovada, vamos cumprir, mas com mais investimento, preparando os professores, treinando os professores, modernizando as escolas, e de acordo com o que exige hoje em dia, para que o aluno ele seja capaz de enfrentar o mundo que está aí, o mundo de desemprego. Certo. Então, só para ver se eu entendi, o seu plano de mudança no ensino médio já consta nessa nova atualização a partir de 2023, é isso? Sim, parece-me que já tem algumas escolas que já começaram no estado do Amazonas, mas ano que vem deve ampliar. A sua ideia era essa mesmo, de um ensino mais direcionado? Sim. Se existe mudança no Brasil, um governante ele tem que acompanhar essa mudança
E é uma coisa federal, né? Uma coisa nacional. Não dá para inventar algumas... Claro que, por exemplo, o ensino médio diferenciado para os povos indígenas, eles têm que decidir como é que eles vão fazer. Aí já é uma autonomia deles, tem os princípios deles, tem a política de educação escolar diferenciada, e eles vão tomar as decisões deles. Mas, a princípio, eles também têm que... Os alunos indígenas, eles também terão que ter oportunidade de aplicar esse ensino médio que é adotado no Brasil, com as diferenças que eles acharem melhor que tem que ser feito. Tá certo. No seu plano de governo, o senhor fala em contratar assistentes sociais, psicólogas para todas as escolas. Como o senhor pretende fazer essa contratação? Caio, olha, eu fui professor durante quase 15, 16 anos dentro da escola, da SEDUC. Dentro da sala de aula, o professor ele é pai, é mãe, é assistente social, é psicólogo, é tudo. Então, as escolas precisam de outros profissionais. Eu preciso de um psicólogo dentro do hospital, dentro da escola, porque muitas vezes os alunos, eles desabafam para a gente. Os problemas sociais deles, os problemas familiares, todo problema vem para cima da gente. Então, tem que ter alguns profissionais como psicólogo, assistente social, para resolver outros problemas que o aluno apresenta para a gente, para a escola. E para isso, temos que fazer concurso. E nós vamos fazer esse concurso, porque eu sei o que cada professor passa dentro da sala de aula e nas escolas. E nós vamos fazer isso. E, aliás, tem mais. Não só eles, até mesmo as direções das escolas, já fugindo um pouco daí, o diretor da escola não pode ser uma indicação de um político, não pode ser uma indicação do governador, do vereador, do prefeito, não. Ele tem que ter uma autonomia, a escola tem que ter autonomia para escolher o seu diretor, através da eleição, e eles têm que tomar as decisões dele, ninguém tem que se meter, porque caso contrário, aí eles vão se sentir com medo. Certo. Bom, quanto custaria contratar psicólogo e assistente social, ainda que por concurso, mas quanto sairia isso para o Estado? No total, não sei exatamente quanto sairia, mas o salário de um assistente social deve beirar mais ou menos uns 3, 4 mil reais. Né? Hoje, né? Claro, que é pouco, é pouco. Eu preciso ver quanto é que um psicólogo do DICEI, por exemplo, está ganhando. Porque os profissionais do DICEI, eles têm um teto maior. Por que ele não pode ganhar o mesmo? Certo. O senhor fala em educação sexual nas escolas. O que o senhor entende por educação sexual e como isso seria feito? Serão as próprias professoras, os próprios professores que estarão ali que vão ministrar essas aulas? Ou seria uma aula à parte? Olha, esse item ele faz parte do programa do PSOL, do nosso partido. É um programa nacional e a gente colocou também o nosso programa a nível estadual, porque é uma política que o PSOL adota, que o nosso partido adota, porque a gente tenta juntar todos os segmentos. Então, a educação sexual nas escolas, muitas vezes, dentro das nossas famílias, ninguém toca sobre esse assunto. Nas comunidades indígenas mesmo, ninguém toca. Nas famílias, os pai e mãe não têm tempo de falar, ou não querem falar, ou têm medo de falar, ou têm vergonha de falar. Então, às vezes a gente, jovens, como você sabe, muitas vezes muitos jovens acabam descobrindo nas ruas com os amigos e tudo, e acabam pegando AIDS, doenças ISTs, né, infecções sexualmente transmissíveis. Então, para poder prevenir isso, é necessário tratar sobre esse assunto, também dentro da sala de aula, mas para isso tem que ter pessoas preparadas para isso. Não pode ser qualquer professor. Tem que ser, por exemplo, psicólogo, é uma pessoa preparada, é só treinar ele. Então, um assistente social pode ser preparado para isso, um pedagogo pode se preparar para orientar os alunos nesse sentido. Entendeu? O senhor está falando, então, de uma educação mais preventiva do ponto de vista da natalidade, do ponto de vista das doenças que o senhor mencionou ainda há pouco. É nesse sentido a educação exatamente, sexual. Seria uma educação preventiva. Entendi. É nesse sentido. Tá certo. Bom, vamos agora para um assunto também que consta no seu plano de governo, que é o público LGBTQIA+. O senhor fala em construir casas de apoio e ambulatórios para trans. Quantos o senhor pretende construir? Quantas casas seriam necessárias para atender esse público em Manaus e no interior? Aqui em Manaus, a gente não quantificou nenhuma casa, mas o que existe no programa é que nós vamos construir alguns centros de referência para dar apoio a esse grupo que sofre discriminação, que sofre violência e tudo. Eles precisam de algum lugar, um centro de apoio para reivindicar o seu direito, para
colocar os seus problemas. Mas assim, no interior, é preciso fazer um levantamento também. Se é para construir em todos os municípios, vamos construir. Então deve ter pessoas desse grupo também nos municípios do estado do Amazonas, entendeu? Pelo menos os maiores municípios. Quantos? Não dá para quantificar nesse momento. Quanto vamos gastar também? Para operacionalizar um programa como esse, seriam necessários profissionais de saúde também. O senhor, como faria para colocar profissionais de saúde para atuar nessa casa? Aí tem a questão dos psicólogos, das ciências sociais, um técnico de enfermagem. Seriam profissionais mais básicos, não uma equipe completa de saúde para dar um suporte para eles. Até um advogado, nesse centro poderia ter em nos municípios. Já há algum estudo sobre o custo disso? Não, não tem ainda. Tá certo. No setor primário, o seu programa de governo fala em potencializar cadeias produtivas regionais. Quais cidades seriam essas que o senhor tem em mente que é possível potencializar de imediato? Assim, de imediato a gente tem que mapear onde é que nós temos produções assim, que podem gerar renda e emprego para aquele município, para aquela população do município. Vamos pegar, por exemplo, Manicoré. Manicoré tem produção de melancia, em grande quantidade. Então, eu tenho que ver como é que o Estado pode ajudar a investir na produção, na venda daquele produto. Tem que ver, por exemplo, Maués. Maués tem produção de guaraná. Quem são os produtores, os pequenos produtores? O nosso objetivo é tentar priorizar e investir em pequenos produtores, porque eles que têm que investir, têm que receber o investimento para poder ganhar o seu dinheiro e cuidar das famílias dele. Ver qual é o município que está produzindo, por exemplo, cupuaçu, açaí e outros produtos naturais, agrícolas. O objetivo é investir nesse município, mas primeiro tem que mapear como é que nós vamos fazer isso e onde. O senhor fala nesse estudo econômico, mas é importante também dizer de onde virá esse dinheiro para esse investimento. Qual é a ideia que o senhor tem de que parte do governo vai sair esse recurso? Nós temos aí a FEAM, nós temos pensado a partir da FEAM praticamente apresentar linha de crédito para aqueles produtores rurais, para as pessoas que produzem no interior, mas linha de crédito onde eles não possam pagar depois. Pode até pagar um valor simbólico e por meio de chamamento público e investir no desenvolvimento na ciência e tecnologia por meio da UEA. A UEA tem que entrar nessa história toda, não basta só o dinheiro. O dinheiro pode ser investido por meio da FEAM, mas a UEA tem que começar também tem que ser investido principalmente para poder desenvolver tecnologia, o apoio técnico. Apoio técnico, e o Estado, o governo tem que fazer isso. E seus profissionais têm que ir para os municípios, dar um suporte tecnológico para essas produções e indústrias no interior. O senhor pretende usar o fundo de interiorização para isso? Sim, nós temos sim um plano de fazer isso. Tem que ter um fundo para poder dar um suporte financeiro para eles. Certo. Bom, na infraestrutura, o senhor pretende construir portos, terminais, hidroviários, estradas e vicinais. Já existe um mapa dos locais dessas obras e o valor que deve ser destinado para esse investimento? O nosso partido, pessoal, nós não temos ainda nenhum levantamento, um mapeamento onde que nós precisamos fazer isso. Então, como o programa foi construído de uma forma geral e não tem detalhes pormenores e a gente vai fazer isso ainda, nós vamos investir sim nessa parte. É só ver os municípios por onde eu andei, município, por exemplo, Altazes, Careiro, Manicoré. Eu andei em alguns municípios quando era médico do Diceia, Silves, Manacapuru, esses que já existem, Itacoatiara, até São Gabriel, Bacelo, Santa Isabel, a gente vê que os portos não estão preparados para receber grandes embarcações. E os portos são de barro. Eu preciso asfaltar direitinho, preparar uns portos bem feitos, para não, por exemplo, você chega no porto, se você cair daquela rampa do barco, é mais fácil você se enfiar na lama. Então, não dá para ter um porto desse jeito. E nós vamos procurar construir esses portos e terminais hidroviários, principalmente para poder receber barcos, balsas com produtos e tudo mais. O senhor menciona um problema muito sério do Amazonas, que é a infraestrutura de transporte, a infraestrutura em si, para dar seguimento a um plano que muito se fala como auxiliar, um plano
que é possível ser explorado, que é o turismo dentro do estado do Amazonas. E aí, no seu plano, fala de linhas de crédito para cidades com potenciais turísticos. Quem vai financiar? Certo. Então, as nossas cidades, os municípios, vamos começar pelas ruas. As ruas são esburacadas, totalmente esburacadas. Eu quero ver cidades bem asfaltadas, muito bem asfaltadas. Isso já atrai muitos turistas também. Eu quero ver cidades iluminadas, entendeu? Você vai no município, estão totalmente, muitas vezes, no escuro. Não tem centrais energéticas para poder iluminar a cidade. A gente coloca assim na parte do turismo, de onde vai vir o dinheiro? Nós vamos criar um plano estadual de turismo e ver que dinheiro que nós temos aqui em caixa no estado do Amazonas, se não tiver, vamos buscar investimentos externos mesmo, do governo federal ou fora do país. A gente precisa correr, é aquela história. Quem está doente precisa de remédio, tem que procurar. Então, nós vamos fazer isso. E, além disso, nosso objetivo é juntar todos os segmentos do turismo e sentar com ele, por exemplo, o segmento de hotelaria, restaurante, os guias, ver quem são os responsáveis dos aeroportos, portos, as estradas, tudo isso a gente vai sentar, quem é responsável de tudo isso, sentar junto e montar esse plano e fazer do Amazonas um paraíso turístico, porque nós temos tudo aqui, nós temos floresta, nós temos rios, cachoeiras, montanhas, tudo que é possível nós temos, praias bonitas, lindas que só em vários municípios do estado do Amazonas, e o problema é você chegar lá. Muitas vezes os barcos, as passagens são caras, de avião, você não consegue ir de avião porque a passagem de Manaus para São Gabriel da Cachoeira é mais cara que ir de São Gabriel para São Paulo, então quem que vai querer ir para São Gabriel? Então, a partir daí, mapear quais são os municípios que têm seus potenciais diferenciados e investir mesmo, investir pesado, a partir do dinheiro que a gente tiver em caixa e com investimento externo. Certo. Bom, o senhor falou nessa linha de crédito, por acaso já tem alguma ideia de quanto será esse valor para essa linha de crédito? Ou quanto, em média, vai ser esse auxílio? Não, nós não temos nada assim, valor X para dizer, olha, vamos investir tanto no município de São Gabriel da Cachoeira porque precisa apresentar uma linha de crédito para os que vão construir restaurante, por exemplo. Eu preciso disponibilizar uma linha de crédito para que vai construir um hotel de selva, um hotel mesmo na cidade ou fora da cidade. Então, tudo isso tem que ser feito no levantamento, com os próprios segmentos que estão presentes no município. Certo. Nossa última pergunta é sobre os jovens. O senhor fala em política de incentivo ao primeiro emprego. O senhor poderia detalhar mais, dando um exemplo prático de como funcionaria essa política? Primeiro, nós vamos recriar a Secretaria de Educação, da Juventude e Lazer. A partir daí é que nós vamos trabalhar outras coisas, porque os jovens precisam ter o seu espaço. Os jovens precisam de um espaço para tomar suas decisões. E o papel do governador, se eu for eleito, eles terão todo esse investimento para primeiro emprego, para jogos, para construções de quadras, para construções de mini estádios, estádio de futebol, de quadra esportiva para aquelas cobertas, tudo isso eles vão ter. Inclusive, até mesmo treinamentos para esporte, por exemplo, de artes marciais, jiu-jitsu, karatê, kung fu, taekwondo. Se existe isso, então, na Secretaria da Juventude é que tem que tomar essas decisões e o Estado tem que dar um suporte. Mas agora, do primeiro emprego, nós pensamos dentro das escolas. Essas escolas integrais, eles precisam não somente dar o ensino médio acadêmico, eles precisam também, dentro das próprias escolas, preparar aqueles cursos profissionalizantes. Por isso a importância das escolas do tempo integral. Eles podem escolher, não, eu quero me preparar para o vestibular. Então vai passar de manhã estudando, ou à tarde, ou à noite, no turno, vai sentar e estudar, sob a orientação da direção das escolas. Não, eu quero me preparar, quero um emprego assim que terminar o ensino médio. O Estado tem que disponibilizar um curso profissionalizante dentro daquela escola do tempo integral, dependendo como Mas isso parceria já não é com feito o CETAM. com o CETAM? Sim, o problema é que no CETAM o público é muito mais reduzido. Se eu tiver nas escolas integrais,
O pessoal do interior, por exemplo, não precisa vir para a cidade. Eu sei que tem CETAM nos municípios, eles fazem isso também. Mas é necessário aprofundar um pouco mais e ver se é isso mesmo que eles querem também, né? Porque tem curso de CETAM que muitas vezes não é aquilo que você está esperando, não. Eu quero fazer um curso. O mercado nem absorve esse profissional que sai dali com aquele diploma. Isso, exatamente. Então é mais nesse sentido que a gente quer fazer. Tá certo. Doutor Israel Tuiuca, candidato ao governo do Amazonas pelo PSOL, está aqui no Real Time 1. Quero lhe agradecer pelo tempo, pela agenda aqui conosco. Muito obrigado, candidato. Obrigado, Caio, também pela oportunidade. Gostei da conversa. Nós estamos aqui propondo o nosso nome para ser governador. É aquela coisa, eu sou um cara diferente, um político que não depende de política para sobreviver. Eu sou um trabalhador como vocês, vivo do meu trabalho como médico, mas eu quero dar oportunidade para os jovens, para os filhos de vocês, como eu tive a oportunidade de estudar, principalmente investindo na educação, porque por meio da educação que eu consegui melhorar a minha vida, a vida da minha família, a vida dos meus filhos. Então, sendo governador, eu quero dar essa oportunidade para os filhos de vocês, para que eles tenham a mesma oportunidade que eu tive. Assim, terão uma vida melhor, darão uma educação melhor para os filhos de vocês. Isso eu vou garantir, eu não vou decepcioná-los. Como político novo, tenho uma cabeça diferente, não tenho uma história de política passada, mas eu sempre me preparei para fazer as coisas de uma forma correta. Então, acredite que vocês podem mudar essa situação, juntos podemos mudar a nossa história, a história dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, eu estou aqui disposto para fazer algo diferente para a população do estado do Amazonas. O número, não esqueçam do número, nós somos do PSOL, número 50. Muito obrigado, doutor Israel Tuiuca, por ter vindo aqui ao Real Time 1, agradeço mesmo. E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Nessa série de entrevistas com candidatos ao governo do Amazonas, hoje foi a vez do doutor Israel Tuiuca. Meu muito obrigado a você e até uma próxima oportunidade.